Mas nós vemos aí essa palavrinha, clica aí, mas, circule essa palavra aí na sua Bíblia. Mas, nos esforçamos, não pegamos nada, mas, a NVI diz, porque és tu quem estás dizendo isso, como diz em outras versões, mas sobre a tua palavra. Repita comigo, mas sobre a tua palavra. Ou seja, porque é o Senhor que está falando sobre a tua palavra, alicerçado, baseado no que o Senhor falou agora, nós vamos lançar a rede. Nós vamos lá para o fundão e nós vamos jogar a rede. Baseado na tua palavra. Meus queridos, quando nós nos submetemos e agimos baseado na palavra de Deus, nos submetendo ao poder, à autoridade e domínio de Deus, você pode esperar resultados sobrenaturais de Deus. E aí nós vemos o que aconteceu. A consequência da submissão foi uma provisão, versículos 6, 7 e 9. Foi a maior pescaria que aquela empresa PTJ Alimentos, essa empresa PTJ, Pedro, Tiago e João, a maior pescaria que eles já tiveram na vida deles, quando eles começaram a puxar, que eles jogaram a rede lá no fundo, e começaram a puxar, e vinha peixe, eles gritaram para o outro barco, venham nos ajudar, e lá foi o outro barco, e os dois barcos enchendo o barco de peixes, ao ponto dos barcos quase afundarem. Eles ficaram perplexos, diz o versículo 9. Eles nunca haviam visto isso. Talvez tenha sido a maior pescaria, não somente deles, de toda a história da época. Estaria no Guinness Book of Records daquela época, seria essa grande pescaria. A imprensa tirando fotos. Eles devem ter pescado 3 ou 4 ou 5 vezes mais do que normalmente se pescaria. Ou seja, o lucro deles também foi 300, 400, 500% a mais do que o normal que eles estavam esperando. E com certeza a venda daqueles peixes geraria uma provisão para vários e vários dias. Essa é a provisão de Deus sobre a vida deles. E aí chegamos no versículo 8, quando Pedro viu tudo aquilo, ele se prostra diante de Jesus. E agora ele já não chama mais Jesus de mestre, agora ele chama Jesus de Senhor. Antes do milagre, Jesus era o mestre, aquele que ensinava aos outros. Agora, Jesus no barco dele, Jesus baseado na palavra de Jesus, aquele milagre aconteceu, agora ele chama de joelhos e chama Jesus de Senhor. Senhor. E Pedro adora e reconheceu que Jesus era Senhor, reconheceu a santidade de Jesus como Deus, reconheceu a sua pecaminosidade. Ele disse: afasta de mim porque eu sou homem pecador. E ele reconheceu que Jesus era Deus e que ele era um homem pecador. E ele adorou a Deus, adorou a Jesus ali presente no seu barco. E nós vemos aí que Jesus aproveita esta situação. Depois de ter passado por tudo isso, depois que Pedro entregou sua vida a Jesus e o reconheceu como Salvador, pois todo pecador precisa de um Salvador, reconheceu a Jesus como Senhor, Jesus agora dá a Pedro um novo desafio, uma nova missão. Ele diz: agora Pedro, de hoje em diante, você será um pescador de homens. Você que está acostumado a pescar peixes, e by the way, olha quantos peixes você pescou. Aquele foi um momento profético na vida de Pedro, pois Pedro estava cercado de peixes por todos os lados. Jesus estava usando aquela foto para dizer a ele: olha, da mesma maneira, Pedro, que hoje você pescou tantos peixes, você será um pescador de homens. E a vida de Pedro deixou de ser uma vida de rotinas, de manutenção de redes, para uma vida significativa, uma vida com uma grande
missão de pescar homens.